Senhor, irmãos. Boa noite, eu sou a Kelly. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Gostaria de deixar para os irmãos Salmos 32, que diz: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cujo a consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo se definhou. Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Quando li essa passagem, eu me lembrei da pregação do pastor de domingo, que falou referente a um coração grato. Que um coração grato, ele gera alguns frutos, e entre esses frutos é reconhecermos os nossos pecados, as nossas fraquezas, e ser grato a Jesus, porque mesmo nós sendo assim, inconstantes, pecadores, o amor dele nos alcança, e nos alcançou e tem nos guardado sempre. Agora nós vamos estar adorando a Deus com louvor e após a palavra. Estrangeiro
começar a palavra, eu vou ler o versículo que está em 1 Reis 18, do 36 ao 40. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, que eu sou teu servo, que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Pai Santo, Deus querido, lemos agora, Senhor meu Deus, a Tua palavra, e eu te peço, Pai, usa a minha vida, Pai. Ministra, Pai, o Teu propósito, Pai. Prepara, Pai, o coração de cada um, Pai, que está cultuando a Ti, Senhor meu Deus, conosco neste momento, Pai. Que possa ser, Senhor meu Deus, meu Pai, um coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor meu Deus, e que traga bons frutos, Pai, em Teu nome. Amém. A gente vê, irmãos, nesse versículo, a posição de Elias. Ele orou, ele teve fé, ele confiou, e Deus mandou o fogo do céu, que consumiu ali o altar todo, fez até secar a água, queimou as pedras, a areia, queimou tudo. E a gente vê ali num momento de tanta intimidade com o Senhor, um momento de prova, né, que Deus mostrou para ele que estava com ele. Em seguida, Deus faz com que cesse aquela seca que estava assolando e volta a chover. E no meio disso tudo, Deus com tantas provas para Elias, que estava com ele. E Elias, em seguida, ouve uma palavra de Jezabel no capítulo seguinte e fica amedrontado. A gente vê no capítulo 19, versículo 2. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã esta hora eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. E como que Elias respondeu a essa mensagem? Olha aqui no versículo 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chego, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram meus antepassados. Então a gente vê no meio daquelas maravilhas que Deus estava usando Elias para operar, que Elias se deixou abater. E por que ele teve ali aquele momento de desencorajamento? Mesmo tendo tantas provas, né, de que Deus estava com ele. Porque Elias escolheu se vitimizar, né? A gente vê em seguida dessa fuga de Elias, que Deus mandou um anjo para estar com ele. Mesmo no momento de medo, de fuga, de escolher temer mais a Jezabel do que confiar no Senhor, Deus se manteve fiel a Elias. E a gente vê aqui,
no versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Então a gente vê que Deus mesmo sabendo que Elias estava fugindo, que Elias estava se afastando, Deus não o abandonou. Deus mandou um anjo para alimentá-lo, para ele conseguir passar por um momento de 40 dias no deserto. E o que foram esses 40 dias no deserto para Elias? Foi fuga. A gente vê na Bíblia que Jesus também foi para o deserto por 40 dias. Mas nesses 40 dias, Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus buscou a Deus e entregou a vida, deixou que Deus o capacitasse para que ele pudesse exercer o ministério dele da melhor forma. E ele se deixou ser cheio de Deus ali. Agora Elias estava perdido, né? Primeiro fala aqui que ele fugiu para manter a vida e depois ele pede a morte. Então a gente vê que ele estava totalmente perdido nesse momento, né? Não sabia o que fazer, não sabia para onde seguir, deixou de confiar e se perdeu, né? Então, para a gente falar desse momento de isolamento, agora faz bastante sentido, né, para a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo também um momento de isolamento, né? De repente algumas práticas já estão voltando, algumas empresas já estão reabrindo, as escolas ainda não voltaram, mas agora já o pessoal já está mais acostumado com o ensino online. Aqueles que não estavam tendo o estudo, de repente agora podem estar estudando nesse segundo semestre. Então a gente sabe que algumas coisas já estão voltando ao normal, ao novo normal, né? Que ainda temos que seguir as regras da Organização Mundial da Saúde, mas mesmo assim estamos num isolamento um pouco mais ameno, né? Mas e nesse tempo que você teve de isolamento, no início aí da pandemia, que a gente muitas vezes até ir no mercado era uma aventura, né? A gente já viveu por tantos momentos aí nesse tempo de pandemia, assustados, amedrontados, né? E quando você estava aí em casa, quando você estava de repente sozinho, de repente sentindo falta de pessoas, sentindo falta de lugares, sentindo falta de coisas, o que você fez com essa frustração sua? Você procurou se encher do Senhor, ou você procurou reclamar, procurou ficar vitimizado? Como diz aqui, Elias fala no versículo 10 do capítulo 19. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então você, nesse momento, teve uma postura como a de Elias, que só eu estou certo, se colocou numa postura de vítima da situação, ou você nesse momento levou seus olhos ao Senhor e aproveitou esse momento de isolamento para se aproximar do Pai, para se encher da palavra, para a oração?
Como que foi esse momento? Como tem sido esse momento de isolamento para você? A gente vê que no versículo 18 do capítulo 19, Deus fala assim para Elias: mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Então, o que isso significa? Você não está sozinho. Nesse momento, de repente, costumes foram diferentes, práticas mudaram, mas você não está sozinho. Deus esteve com você em todo momento. E é uma escolha nossa a gente ficar desencorajado, ficar triste, reclamando, ou se colocar nas mãos do Senhor, aceitar aquilo que Deus tem colocado pra gente e seguir em frente, né? Se colocar dentro de uma caverna, como Elias fez, ou se aproximar de Deus, como Jesus fez, né? Qual que é a nossa postura? Cabe a cada um de nós, né? E a gente vê em Hebreus 5 falando sobre essa postura de Jesus. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Então a gente vê, se até Cristo precisou passar por dificuldades para aprender a viver mais próximo de Deus, mesmo tendo sido um homem que passou pela terra sem pecado, um sacrifício perfeito, ele teve que ter esse momento. Quanto mais a gente que peca a cada segundo, né, tem tantas dificuldades, precisamos passar por sofrimento. Então a gente vê que essas crises, esses momentos de nos enfiarmos na caverna, esses momentos de nos isolarmos, são, na verdade, oportunidades para nos aproximarmos de Deus. E a gente vê aqui que Elias, nesse momento, fez a escolha dele, né? Ele decidiu parar, decidiu não seguir mais em frente. E Deus continuou com ele, Deus o abençoou. Deus falou, tudo bem, você quer parar, mas então você vai ungir, aqui no versículo 15 do capítulo 19 de 1 Reis. O Senhor disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco, e chegando lá entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meolá, como profeta para ficar em lugar de você. Então a gente vê que mesmo Elias fazendo a escolha dele, Deus fala, tudo bem, você quer parar, você quer tá cansado, tá pedindo a morte, mas então eu vou ter que escolher alguém para ficar no seu lugar, porque a obra não para, né? A gente tem que continuar seguindo o ministério de Jesus, que Deus começou através de Jesus aqui na Terra, e a gente é a continuação. Então, Deus mandou que Elias fosse, ungisse esses dois reis e ungisse Eliseu. E Elias nem ungiu os reis, ele já foi e ungiu Eliseu. E é muito bonito a passagem da chamada de Eliseu, porque a gente vê a entrega que Eliseu demonstrou para o ministério. No versículo 19 de 1 Reis 19.
Elias saiu, encontrou Eliseu que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe, depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo, eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Então a gente vê que Elias foi, disse: Eis-me aqui, para o chamado, e uma entrega total. Ele queimou a carroça dos bois, assou a carne dos bois, deu a carne, foi até os pais, se despediu dos pais e foi seguir Elias. E a gente vê uma entrega total, né? Ele faz a decisão de deixar tudo para seguir, sem ter para onde voltar, sem ter um plano B, sem ter e se não der certo. Ele vai e, irmãos, com certeza ele tinha medos, ele tinha dúvidas, porque ele estava ali com a família, tinha herança, tinha bens materiais, e ele largou tudo para seguir a Deus. E eu tenho certeza que ele deve ter tido medo, mas apesar de tudo ele foi corajoso, porque coragem não é você não sentir medo. Ser corajoso é você lidar com o seu medo, enfrentar e não desistir. E foi isso que ele fez. E a gente vê que até após a sua morte, os seus ossos ressuscitaram um homem. A gente vê como Deus foi misericordioso com Eliseu. E no momento ali que Elias vai ser trasladado, ele pega a capa de Elias e Deus cumpre aquilo que Eliseu havia pedido, que era ter porção dobrada de Elias. Então Deus foi fiel, porque Eliseu foi fiel, e a gente vê ali, voltando um pouquinho na vida de Elias, de repente não era o momento de Elias parar o ministério dele, de repente ele tinha outras coisas para fazer, de repente Deus queria usar ele mais um pouquinho, de repente Eliseu ainda tinha um pouco para fazer na casa dos pais, ou então ainda precisava de algum momento mais para estar aprendendo com Elias. Mas Elias fez uma escolha, ele quis parar ali, e mesmo assim Deus se manteve fiel. Elias não morreu de qualquer jeito, não foi assassinado por Jezabel, não morreu de fome numa caverna, nada disso. Elias não passou pela morte. Elias teve honra. Elias desceu uma carruagem de fogo do céu e o levou. Então a gente vê que mesmo quando a gente escolhe não ser fiel, Deus permanece fiel. E às vezes a nossa infidelidade força o Senhor a fazer outros planos, né? Então, meus irmãos, a palavra que eu queria deixar é essa: que você permaneça fiel, para que Deus não tenha que ungir um Eliseu no seu lugar fora de tempo, mas que
você passe o ministério, que você faça tudo aquilo que o Senhor tem para você, que no momento certo Deus levantará um Eliseu, mas que não seja por se acovardar ou por desistir, mas que seja de acordo com a vontade do Senhor. A gente sabe que um exemplo forte de fidelidade é o exemplo de Jó. Eu vou ler um versículo em Jó 2:10. Jó 2:10. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Então Jó foi um homem que passou por inúmeras dificuldades, mesmo depois que Deus permite que Satanás toque na vida dele, ele perde bens materiais, ele perde amigos, ele perde a família, ele perde animais, ele perde funcionários, né? E a gente vê que ele permaneceu fiel e a gente vê um exemplo, né? Porque às vezes quando a gente ora para Deus e pede, Deus traz novidade de vida, Deus transforma, Deus muda, e se a gente quer a mudança, a gente tem que passar por um momento de provação, a gente tem que passar por um momento de dificuldade, por um momento de isolamento, por um momento de mudança, né? Aquela quebra. Mas o que vai dizer se a gente vai crescer com esse momento ou se a gente vai desistir, se a gente vai fracassar, se a gente vai cair, é realmente a maneira que a gente reage a isso, né? Então, meu irmão, que você possa, nesses tempos que ainda a igreja está retornando, nem todos podem frequentar os cultos, nem toda semana você consegue ir ao culto, que você possa, meu irmão, apesar desses momentos, não depender de lugares, não depender de pessoas, não depender de coisas, mas depender do Senhor. Que você possa aproveitar esse momento de isolamento para ficar isolado, sim, mas não de todos, para se aproximar de Deus, para fazer como Jesus fez e como Jó fez, que foi fiel até o fim, e Deus deu dupla honra para ele, Deus deu a restituição, ele recebeu mais do que ele tinha antes, do que quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Então a gente vê que isso é um aprendizado, isso é um exemplo para nossas vidas. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, e vamos fazer agora uma oração para finalizar, amém? O culto. Senhor Pai Santo e Deus querido, eu sei que Tu tens, Pai, um propósito para cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esse momento, Pai, de proximidade de Ti, esse momento, Pai, de intimidade contigo, esse momento, Pai, de falarmos da Tua palavra, esse momento, Pai, de oração, esse momento de louvor, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão, Pai, que cultuou a Ti, Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, cada um que está assistindo, Pai Santo e Deus querido, este vídeo, Pai, e eu te peço, Pai, esteja visitando. Eu sei, Pai, que tudo tem um propósito, Pai, que cada um, Pai Santo, possa entender, Pai, no seu coração, Pai, aquilo que Tu trouxeste para nós nessa noite, Pai, e não reclamar, Pai, das respostas, Pai, que Tu trazes, porque o sim é uma resposta, mas o não também é, Pai, que possamos estar
debaixo, Pai, da Tua vontade, que possamos, Pai, estar com o nosso coração quebrantado, Pai, buscando a Ti, buscando a Tua face, engrandecendo o Teu nome, Te adorando em todo momento, Pai, apesar da dificuldade. Como o pastor falou no domingo, Senhor meu Deus, essa pandemia não é criação humana, mas tudo tem um propósito, Pai, e que esse propósito se cumpra, Pai, que possamos, até nos momentos de dificuldade, Pai Santo, aproveitar, Pai, porque tudo tem um momento, um propósito, Pai. A Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas, Pai, e que possamos, Pai, neste tempo nos aproximarmos de Ti, Pai, que possamos, Senhor meu Deus, ter intimidade contigo, Pai, e ao invés de reclamar, murmurar, procurar motivos, Pai, para estarmos tristes, motivos para não querermos, Senhor meu Deus, fazer determinada coisa, Pai, que possamos, Senhor meu Deus, nos firmarmos em Ti, Pai, e buscarmos somente em Ti, Pai, as respostas, Pai. Que possamos estar preparados, Senhor meu Deus, meu Pai, para aquilo que Tu tens para nossas vidas, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu te peço e já te agradeço por tudo, Pai. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre.